bem-vindos a mais um Condcast. Aqui nós falamos sobre saúde. Por favor, não deixe de participar. Sempre nos escreva com sugestões, sugestões de entrevistas, de pautas, encontros profissionais. Hoje nós nos encontramos com a doutora Flávia Maciel, que é médica infectologista. É isso, doutora? Isso mesmo. E o assunto é bastante pertinente e palpitante. Afinal de contas, nós estamos aí em meio a... Como é que eu chamo? Porque não é pandemia, embora esteja aí em todos os continentes. Como é que eu falo sobre a varíola dos macacos? Até porque a dúvida é essa. Haverá uma nova pandemia, doutora? Olha, por enquanto é uma epidemia, né, que está se espalhando a passos largos, né, que pode se tornar uma pandemia mais preocupante, né? Então, assim, os órgãos de saúde pública já abriram seus alertas para controle dessa doença, para que a gente tente, né, com as medidas de isolamento e prevenção, conter, mas desde o início já vem aumentando a passos largos, né? Pois é, nos últimos meses, principalmente, nós tivemos aí um incremento no número de casos gigantesco, principalmente no nosso país. Nós já falamos, inclusive, infelizmente, de algumas mortes, né, noticiadas. A gente teve mais recentemente o caso de um europeu que morreu em Cuba, né, entre outros tantos casos de morte, como eu disse. E exatamente depois de uma pandemia como a da Covid-19, todo mundo fica assim, puxa, mas será que é? Fica tudo muito misturado na cabeça de nós que somos leigos, até em função daquilo que parece frio, mas é entender o índice de mortalidade das doenças. A Covid-19 não tinha um alto índice de mortalidade, mas ocuparia muito rapidamente, ao mesmo tempo, os hospitais. E esse era o principal medo no início. E depois, até em função de não ter atendimento a todos, muita gente acabou morrendo mesmo da Covid-19. Algo similar pode acontecer com a varíola dos macacos, doutora? Não, nesse sentido, a maioria dos casos não precisa de internação, né? O que a gente tem de estatística é uns 8% que precisam de internação por complicações ou casos mais graves e um 0,1% que precisa de UTI. Então, a questão da ocupação em serviço de saúde não seria uma preocupação tão importante nesse sentido, né, da mortalidade e da gravidade, mas ela é uma doença infecciosa, transmissível, mas por enquanto a maioria dos pacientes é tratado ambulatorialmente. Nós ainda vamos falar aqui, claro, vamos aproveitar do conhecimento da doutora Flávia para falar desses sintomas, falar de como evitar ao máximo essa contaminação, mas antes eu acho que é fundamental a gente falar do nome dessa doença, porque, acreditem, em algumas cidades do Brasil têm sido reportadas mortes ou maus tratos aos macacos. E as pessoas estão confundindo, porque o nome não tem nada a ver, embora seja a varíola dos macacos, com esses primatas. Principalmente os das Américas não transmitem a varíola, a chamada varíola dos macacos. Esse nome foi porque a primeira vez que o vírus foi identificado na Dinamarca, muitos anos atrás, né, eles contam de 1956, a primeira vez que houve a identificação do vírus foi numa doença em primatas, macacos, né? E aí depois, o primeiro caso humano foi depois disso. Então, o nome que foi a identificação do vírus ficou como varíola dos macacos, porque foi uma questão científica mesmo. Ela é uma zoonose, então ela pode comprometer, né, animais e seres humanos. Pode ter transmissão, né, tanto do humano para alguns animais, quanto dos animais por humanos, mas esse surto atual não foi identificado nenhuma relação com os macacos. Até no Brasil,
O nome oficial, o Ministério da Saúde preferiu de chamar de monkeypox, justamente para as pessoas não ligarem, não haver violência, agressões e mortes em relação ao macaco, que é o que aconteceu na febre amarela, né? Então, realmente, a gente pede para que as pessoas não tenham essa interpretação, que os macacos não trouxeram essa doença, que o surto começou na Europa, né, entre humanos, e que não tem relação nesse momento com primatas, que a gente deixe os macacos em paz, né? E que originalmente essa doença, ela vem de roedores, não é isso? Isso, ela pode comprometer vários primatas, né? Mais frequente em roedores, mas também pode ter macacos. Mas o nome, ele veio dessa questão científica, né? Da identificação primeiro. Isso, que é um nome um pouco infeliz nesse sentido das pessoas ficarem ligando o vírus aos macacos. E quais são os sintomas, afinal de contas, doutora, contra os quais a gente deve ficar atento? Porque, assim, em relação àquelas feridinhas que logo aparecem, parecem assim, umas espinhas, fica mais claro, tudo bem. Mas quais são os primeiros sintomas aos quais as pessoas devem ficar mais atentas? Então, como outros, né, infecções virais, a pessoa pode ter febre, né? A maioria dos casos tem uma febre não muito alta, mas tem febre. E a gente chama de aumento dos gânglios, que popularmente a gente chama de ínguas, né? Então, pode-se notar um aumento das ínguas na região cervical, na região das virilhas. E, posteriormente, começam a aparecer essas lesões. As lesões começam como se fosse uma picadinha de inseto e depois aparece uma bolinha em cima, né? E depois ela fica bem característica mesmo da varíola dos macacos. Mas no início pode aparecer essas lesões que começam com o aspecto de uma picadinha mesmo de inseto. E elas começam da cabeça para baixo ou dos pés para cima? Como é que... Então, a distribuição a gente chama de centrífuga. Ela é mais nas extremidades, né? É difícil ter lesão no tronco, então a gente tem visto mais lesão na área genital, nos braços, nas pernas, às vezes na face, mas não é tão comum, né? E no tronco um pouco mais raro. E essas lesões, elas aparecem, como a senhora disse, como umas picadinhas e elas levam muito tempo para se tornarem aquelas bolhas características assim? E elas já purulam, assim, já são muitas ou é uma aqui, outra lá, como é que é? A imensa maioria dos casos, como está nesse grupo ainda mais prevalente, né, de homens que fazem sexo com homens, começam na região genital mesmo, né, ao redor da área genital, geralmente aumenta os gânglios ou ínguas nessa área e depois elas começam a pipocar em outros lugares, mas rapidamente ela já fica característica. Né? Só o iniciozinho que pode parecer uma picada, mas logo já aparece a bolha, a gente chama de uma lesão umbilicada. Pode, geralmente não é muita dor, mas pode ter dores, né? Incômodos. Bom, a senhora, doutora, já falou aí sobre uma das principais causas de transmissão, que é exatamente o contato sexual. E aí as pessoas perguntam-se assim, ou dizem assim, nossa, mas então é só o homem que faz sexo com o homem? Nossa, olha, você está com a... Então você é homem que faz sexo com o homem. Não é assim. Também há transmissão via aérea, por gotícula ou por encostar nas feridas, não é isso? Isso, perfeito. Na verdade, assim, apesar da gente ter essa característica do surto que começou nessa população, né, todas as pessoas são vulneráveis e a transmissão é de uma pessoa doente
através das lesões, né? Contato com as lesões ou gotículas, os fluidos corporais em geral. Então, por exemplo, se uma pessoa doente deitou num lençol, às vezes o contato com aquele lençol, as superfícies em que a pessoa pode ter tido um contato maior. Principalmente na bolinha, esse líquido da lesão, ele é muito infectante, né? E as outras secreções, saliva, né? Mas não é considerado uma infecção de transmissão sexual. É mais por causa da proximidade. Começou nesse grupo, mas a gente já está vendo, né? Em outros perfis de pessoas já está começando, inclusive crianças. Já temos casos em crianças, né? E daí a gente sempre fala, até porque é uma coisa que a gente acabou aprendendo a duras penas com a própria pandemia de Covid-19, que o melhor caminho é a constante higienização das mãos, não é isso? Para evitar justamente a transmissão por contato com a superfície, álcool, gel, lavar constantemente as mãos. Também serve aquela história de lavar por pelo menos 20 segundos as mãos? É isso, com sabão? A higienização que a gente aprendeu no Covid, ela vale, né, para o monkeypox e todas as doenças de transmissão por gotícula, né? Agora a gente está na época de inverno, então tem outros vírus respiratórios. Então é um hábito, uma prática que a gente tem que trazer mesmo para o nosso cotidiano, né? Agora, é muito importante para controlar a doença o isolamento dos casos, né? Porque enquanto eles estiverem com as lesões, estiverem transmitindo o vírus, é importante respeitar o isolamento. E esse isolamento deve ser de quanto tempo? A gente também aprendeu com a tal da Covid, que primeiro eram 14 dias, depois podia ser 7 dias ou até 5 dias sem sintoma, enfim. Agora, com a monkeypox ou a varíola dos macacos, doutora, quanto tempo a pessoa deve permanecer isolada? Ela deve permanecer até a cicatrização total das lesões de pele, né? Por exemplo, é diferente da varicela, conhecida como catapora, que depois que já estiver na crostinha, a pessoa já pode sair. No caso da monkeypox, não, já tem que ter cicatrização completa das lesões. E quanto tempo pode levar isso? Então, a média são 3 semanas, mas Nossa. a gente tem caso em São José de que já está com uns 40 dias e ainda não terminou de transmitir. Então, a orientação pela vigilância do município é que a gente isole a pessoa assim que confirmar o caso e dê um atestado de 3 semanas. E aí, com 3 semanas, a gente reavalia para ver se ela pode ser liberada do isolamento ou não, né? A gente falou de higienização das mãos e ao longo da pandemia também a gente aprendeu sobre vitaminas, aprendeu mais sobre vitaminas, né? Como algumas vitaminas podem contribuir para o fortalecimento do chamado sistema imunológico. Então, falou-se muito sobre vitamina D. Eu lembro de um estudo na Alemanha revelando que a vitamina D em altos níveis ou em níveis que são indicados pelos cientistas poderia ajudar numa recuperação ou numa melhor resposta a quem tivesse Covid, por exemplo. Vitamina C também, né? Antioxidante importante, também pode ajudar ali no sistema imunológico. Em relação à monkeypox, o que pode ser dito sobre uma alimentação, uma suplementação, vitamina, algo se mostra positivo, bom, para evitar um agravamento? Então, de uma maneira, manter uma boa saúde, os hábitos saudáveis fortalecem o nosso sistema imunológico, né? Então, se alimentar bem, tomar bastante líquido, né? A suplementação de vitaminas conforme necessário, de uma maneira geral, né? Ajuda muito que o sistema imune se fortaleça e acaba que dá uma eficiência nessa proteção que a gente tem que ter. Nessa resposta, né, doutora? Isso, não existe assim uma coisa específica, né? Para essa doença é melhor a gente fazer uma suplementação maior de vitamina D ou vitamina C,
Mas, claro, cuidar de ter uma vida saudável, né? Evitar sedentarismo, se alimentar de uma forma saudável, procurar evitar sempre lugares com muita aglomeração, né? Que essas doenças se transmitem mais em lugares que têm aglomerados, né? Doutora, e necessariamente a evolução é essas pequenas picadinhas, que parecem picadinhas, uma febrinha, uma indisposição, e naturalmente, e obrigatoriamente a pessoa vai desenvolver essas feridas, características, ou tem gente que vai ter só a febrinha e ok? Não, os casos sintomáticos, eles desenvolvem a lesão. O que varia um pouco é a quantidade de lesões, né? E aí as formas graves estão relacionadas a pessoas que têm a imunidade mais baixa. Então, vamos dizer, pessoas que têm imunossupressão por alguma doença ou quimioterapia, elas podem fazer lesões mais disseminadas e também em órgãos. Então, a gente tem descrito encefalite pelo vírus da monkeypox, né? Então, são casos que não ficam mais restritos ali na pele, mas que afetam órgãos mais nobres. E aí esses casos precisam de internação e tratamento específico, mas é a minoria dos casos, né? Então, o desafio aqui para controle de uma doença infecciosa é isolar os contatos, porque às vezes a pessoa está se sentindo bem, está com as lesões e tal, a febre dura poucos dias, mas as lesões duram muito tempo. Então, como manter, né, essas pessoas isoladas? Porque a gente precisa bastante de conscientização mesmo, daquela consciência de cidadania, né? Entender que o que você faz pode atrapalhar a vida do outro. Porque às vezes a pessoa está bem, mas está com as lesões ainda, e se ela não respeitar o isolamento, ela vai aumentar a transmissão. Outro dia eu encontrei com um cara no shopping que falou que era meu fã, veio com a mão, doutora, ele era só lesão nas duas mãos. Eu olhei, eu não sabia o que fazer, se comentava, é uma coisa. E talvez ele tenha outra, mas aquilo estava com uma cara, e andando ali no shopping, tudo, veio me cumprimentar. As pessoas não podem ter essa irresponsabilidade. Eu nem sei se era o caso desse rapaz, né? Mas assim, não podem ter essa responsabilidade. Só para a gente assim, tentar entender, pode haver um caso de pessoa infectada que não desenvolva os sintomas? Não. Não, ele vai ficar com a lesão. Ele vai ter os sintomas, né? As pessoas que têm a infecção desenvolvem a doença. A gente não tem um número, assim, de pessoas que sejam assintomáticas e estejam transmitindo, né? Porque aconteceu isso também. A gente está usando muito a Covid como parâmetro, porque ela ainda está aí e a gente apanhou 2 anos, acho que ficou mais esperto sobre isso, né? E tinha muita gente que falou, nossa, rapaz, eu fui, porque a minha esposa ou meu esposo apresentou uma dorzinha de garganta, fui ver, rapaz, não é que ela estava? Eu também estava. A pessoa nem sabia se estava com Covid. Com a monkeypox, não acontece isso. Não, a gente sempre orienta os contatos mais íntimos, né? Porque aqui tem uma questão da transmissibilidade maior com contato mais íntimo. Então, na casa, se a gente tiver alguém infectado, para separar os copos, separar toalha, porque aí é a questão dos fomites, né? Dos lençóis. Então, a gente tem que... Não é só a gotícula transmite também, mas a gente tem a questão dos objetos, né? Então, se tem alguém na casa, a gente coloca um pouquinho mais de atenção, mas a gente não faz um isolamento preventivo porque é um contato. Uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui, doutora, sobre ainda a responsabilidade necessária, é que a varíola, ela pode gerar, por exemplo, muitos problemas nos embriões das mulheres grávidas, não é isso? Isso. Então, essa é uma preocupação muito grande agora que começa a sair desse grupo específico que começou a pandemia, porque a mulher grávida tem uma transmissão transplacentária. Isso pode levar a aborto, a parto prematuro, né? A gente ainda está com provas de tratamento, ainda estão começando a testar alguns antivirais emergenciais, mas a gente tem bastante cautela em relação à gestante.
Então, a orientação é só no caso da gestante, a gente até colher, se ela tiver contato com alguém que esteja doente muito próximo, a gente colher preventivamente o exame, em vez de, no caso das lesões, né, a pessoa doente, a gente escolhe o exame nas lesões. E na grávida, com contato positivo, a gente colhe na orofaringe para que ela possa ser monitorada mais de perto. A gente olhar melhor a saúde do bebê, acompanhar ela mais de perto em qualquer momento da gestação, porque isso pode levar a um problema realmente de parto. Bom, a gente já falou sobre prevenção, a gente falou sobre contaminação, mas eu imagino que todos que nos ouvem estão pensando sobre, além do isolamento, qual é o tratamento? Existe um tratamento? E também, existe uma vacina específica para a varíola do macaco ou é a vacina contra a varíola que vai salvar, vai nos salvar, doutora? Isso é muito interessante, né? Porque é da mesma família da varíola, que é uma doença que está erradicada, mas a vacina ela tem uma proteção cruzada. Então, as pessoas que têm mais de 50 anos e acabaram se vacinando ou tiveram varíola naquela época, acabam sendo mais protegidas contra a varíola dos macacos. Mas eles estão desenvolvendo vacinas específicas, né? A gente até está recebendo isso no Brasil. Por enquanto, a ideia, pelo número de vacinas, é uma vacinação de bloqueio, né? Ainda não é uma vacinação para proteger toda a população, mas conforme o número de casos vai aumentando... O que é uma vacina de bloqueio, doutora? Que seria, por exemplo, para contatos, né, que tem mais risco. Vamos supor, tem uma pessoa na casa que tem imunidade baixa, que pode ter um caso mais grave. Então, a gente faz essa vacina na pessoa mais vulnerável. Entendi. E são vacinas ainda para maiores de 18 anos, né? Não são vacinas para todas as faixas etárias ainda. Então, por enquanto, não tem um programa assim de bloqueio geral, né? Até porque a gente está se preparando para essa resposta. É uma doença que é um vírus antigo, mas é uma epidemia nova, né? E em relação ao tratamento, doutor, além do isolamento, o que a pessoa deve fazer? A orientação geral dos casos não graves são os analgésicos, né? Se a pessoa tiver muita coceira no corpo, a gente passa o anti-histamínico, que é um antialérgico para não coçar muito. E a prevenção, caso tenha infecção, porque às vezes a feridinha tem uma infecção bacteriana e isso é perigoso. Então, se isso acontecer, até alguns casos de óbito, eles são por conta dessa infecção bacteriana secundária na lesão. Então, em casos que acontece isso, a gente dá antibiótico também, né? Aí, para os casos graves, existem alguns antivirais que estão chegando no país, que foram aprovados agora, né? Pela Anvisa e pelos órgãos internacionais, Food and Drug, e os órgãos europeus, né? Então, eles estão sob estudo, foram aprovados naquele esquema mais emergencial para casos internados, casos de encefalite, casos graves, para essa população, que seria um medicamento específico contra o vírus. Mas a orientação é sintomáticos, né? Tá com febre, toma um analgésico, tá com muita coceira, toma um antialérgico. E se tiver infecção na lesão, toma um antibiótico. Seria isso. E para as crianças, doutora? Para as crianças, a mesma coisa, né? É difícil se a criança sentir muita coceira, né? A gente evitar que ela coce. Mas as crianças têm muitas doenças de pele parecidas, inclusive a própria varicela, que a gente conhece como catapora. Nossa, eu me lembro que a minha catapora coçava, que era uma coisa, meu Deus do céu. Minha mãe punha luva. Não pode coçar, porque as unhas são muito sujas, né? E é justamente bactéria que você coça ali que você pode fazer essa infecção secundária aí. Isso, então as crianças, a orientação é que leve ao pronto-socorro, né? Por enquanto, posto de saúde ainda não pode coletar, mas os UPAs e todos os pronto-socorros, particulares ou públicos, já estão treinados para coletar a amostra.
Então, na dúvida, levar para o médico, avaliar, e se o médico achar que é um caso suspeito, a gente já coleta ali na mesma consulta. E quem já se vacinou, então, é só acima dos 50 anos que tomou aquela vacina e que pode ficar mais tranquilo? Quem está no grupo abaixo, grupo etário abaixo dessa idade, tem que esperar e chegar essa vacina específica? Isso. Por enquanto, a gente não tem uma recomendação bem organizada, né? Mas pode ser, se a gente começar a ter um número maior de casos, que o Ministério da Saúde, a gente vai ou importar por algum tempo para fazer o bloqueio, né? E impedir que a doença se espalhe demais. Mas, por enquanto, não tem um programa bem organizado de vacinação. A vacinação, como a gente tem o vírus, a gente pode criar essa vacina, né? E é isso que eles estão falando, a vacina específica para o monkeypox, mas a gente poderia utilizar a vacina da varíola também. Então, isso os órgãos de saúde pública estão decidindo como vai ser a maneira da gente enfrentar mesmo essa epidemia, né? E, doutora, em relação específica a um grupo sobre o qual deve haver maior atenção, são principalmente os imunossuprimidos. Isso. Aqueles que estão fazendo tratamento, às vezes, contra câncer, AIDS. Isso, exatamente. Não seria, assim, igual o Covid. Tem hipertensão, diabetes. Nesse grupo, não parece ter uma maior gravidade do que os outros grupos. São os grupos, assim, o bebezinho muito pequeno, porque ele já tem imunidade muito baixa, a pessoa que está com uma queda imunológica mais importante, igual você falou mesmo, químio, o HIV já com AIDS, né? Então, esses pacientes podem desenvolver quadros mais graves. Obrigado, doutor. Acho que o recado está super dado. Aí vamos torcer para que isso não se torne uma pandemia, não nos moldes do que nós vimos aí na Covid, que as pessoas se cuidem e que se isolem, que tenham responsabilidade social, responsabilidade individual e social, e assim a gente possa promover o controle e também que a vacina logo chegue a todos. Obrigado, doutora Flávia Maciel, que é infectologista e hoje nos ajudou aqui a esclarecer muito sobre a monkeypox. Muito obrigado a vocês que nos acompanham pelos nossos podcasts aqui da Farmaconde. No caso aqui hoje é o Condcast, sempre falando sobre saúde. Envie-nos mensagens ou fale conosco através das nossas redes sociais, canais super abertos, super monitorados para a gente sempre manter esse diálogo. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Eu fui. Tchau, doutora, obrigado. Tchau, obrigada. Foi bom? Foi ótimo. Então tá bom.